Maravilha! Pessoal, sejam bem-vindos, Live 3. Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura, métricas e públicos, tá? Então, antes da gente começar a quebrar tudo sobre esse tópico, eu acho que a gente vai conseguir até, inclusive, hoje fazer uma reunião um pouquinho mais rápida, mais assertiva, mas antes disso tudo, eu vou precisar voltar aqui e falar um pouco sobre as lives anteriores. Primeiro, nós tivemos aqui a aula introdutória, falamos um pouco sobre o que é marketing, marketing versus publicidade, enfim, abordamos todos aqueles tópicos introdutórios sobre esse universo. Viemos para a live 2, onde falamos um pouco sobre o que é o Meta Business Suite e o que é a sua conta de anúncio, né? E chegamos a estruturar todo o universo ali de pôr uma campanha na prática, né? Fiquei devendo para vocês de deixar essa campanha rodando para que a gente pudesse fazer uma otimização, só que não rolou, tá? E agora a gente vai falar aqui sobre o que são nomenclaturas, métricas e públicos, beleza? Então, partindo aí, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que são nomenclaturas e por que elas são importantes dentro desse nosso universo. Ótimo. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que são essas nomenclaturas que a gente utiliza aqui, né, dentro do tráfego pago, o que são elas, tá? É uma explicação bem técnicazinha, bem simples, tá? Nomenclaturas é um conjunto de nomes que nós utilizamos para facilitar e agilizar o entendimento das campanhas, tá? Então, ao invés de eu ficar colocando um nome extenso, enorme, que vai falar tudo o que eu estou fazendo naquela campanha, ou naquele público, ou naquela métrica, quando eu estiver mexendo nela, com a nomenclatura, eu consigo colocar resuminhos muito pequenininhos que me trazem um entendimento completo de tudo aquilo que eu estou fazendo sem eu nem precisar abrir aquilo. Então, quando eu estiver com várias campanhas rodando ao mesmo tempo, perdão, com vários públicos criados ao mesmo tempo, ou com muitas métricas de jornada criadas ao mesmo tempo, olhando para ela, eu sei exatamente sobre o que ela se trata, porque eu criei nomenclaturas, eu resumi aquilo tudo em nomezinhos mais simples para que eu possa ter controle disso tudo e faça um gerenciamento mais efetivo e mais ágil, beleza? Uma vez que a gente tem entendido o que são nomenclaturas, eu preciso explicar para vocês quais são os tipos de nomenclaturas que a gente tem, tá? A gente tem 3 tipos de nomenclaturas, tá? A gente tem as nomenclaturas que a gente usa para métricas, tá? E métricas a gente vai explicar aqui embaixo o que são elas, então não vou meter isso agora, tá? A gente vai utilizar algumas nomenclaturas também para conseguir identificar campanhas, grupos de anúncios e também anúncios, tá? Então, a gente tem nomenclatura para toda a estrutura de campanha que eu já expliquei para vocês na aula anterior, né? Que a gente tem aqui, ó, tá até aqui. A gente tem aqui campanha, grupo de anúncio e anúncio. A gente vai usar a nomenclatura para identificar tudo isso que está aqui dentro, beleza? Voltando, além das campanhas, a gente tem nomenclatura para evidenciar, né? Para trazer entendimento para a gente mais claro dos públicos. Tiago, o que são públicos? Espera um pouquinho, fica calmo, a gente vai explicar o que são públicos hoje e por que eles são muito importantes para que você consiga vender mais, beleza? Então, começando aqui, primeiro, o que são métricas, tá? Eu ia até colocar aqui, mas eu acabei esquecendo, mas eu posso explicar para vocês de forma bem tranquila, tá? Métricas nada mais são do que números que a gente consegue avaliar a performance de uma campanha, tá? Então, as métricas são números, porcentagens, custos, tá? Todas elas são números, né? Mas nas mais variadas formas que a gente utiliza para conseguir medir, metrificar e otimizar campanhas dentro da parte de publicidade online, tá? A gente também explicou o que é a diferença de marketing digital para publicidade ali, né? Então, as métricas são coisas que a gente utiliza para medir a efetividade e a eficácia das nossas campanhas de publicidade, tá ok? Vamos lá. São números, custos e percentuais que utilizamos para verificar e otimizar a eficácia das nossas campanhas de publicidade online. Beleza? Então, ficou claro para vocês até aqui o que são nomenclaturas, os tipos de nomenclaturas,
e o que, que são métricas? Até agora está tudo tranquilo? Me deem só um ok no chat aí, por favor. Pode continuar. A Ana já confirmou, tudo certo? Lohan, beleza? Até aqui está acompanhando? Ótimo. Então, vamos lá. Uma vez que a gente entendeu o que são essas métricas, aí agora vai começar a complicar, tá? Primeiro, a gente precisa entender quais são as principais métricas que a gente tem na jornada de um lead, tá? Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da jornada do cliente, que são todas as etapas que um possível cliente teu percorre até ele se tornar o teu cliente. As métricas, nessa questão específica, elas vão te ajudar muito a ter clareza de quantas pessoas estão passando por cada etapa, de quanto está custando essas pessoas passarem por cada etapa, de quantas por cento do total de pessoas que viram nosso anúncio estão passando por cada etapa, quantos por cento a gente está perdendo ou convertendo, para que a gente tendo essa clareza dessas métricas, à medida que essas métricas tragam clareza para a gente sobre toda a jornada do lead ou uma jornada de compra de um e-commerce, seja do que for, à medida que a gente tem clareza disso tudo, a gente entende se a campanha está dando muito certo, se ela está dando muito errado, ou se ela estiver, por exemplo, dando muito certo, quais são os fatores da jornada que estão ajudando dela tá dando muito certo, ou quais são os fatores que estão fazendo com que ela dê errado, para que a gente possa entrar de forma cirúrgica na hora de otimizar uma campanha, fazer os ajustes no lugar certo, ao invés de ficar perdido olhando para um montão de lugar, tentando fazer um montão de coisas diferentes e não tendo resultado em lugar nenhum. Beleza? Então, quais são as principais métricas da jornada de um lead, tá? A gente, basicamente, aqui tem algumas etapas, tá? A gente tem as etapas aqui de impressões, que é quando o anúncio aparece, né? A impressão. A gente já explicou no passado que, eu vou até repetir para vocês aqui, né? Vocês têm que imaginar o Instagram de vocês, a rede social de vocês, aqui tem um telefone. Então, no momento que eu estou vendo o feed de notícias no meu Instagram, é como se tivesse uma impressora aqui embaixo, que ela está imprimindo mais coisa que à medida que eu rolo para cima, ele vai me mostrando que está impresso. E no meio dessas publicações orgânicas das pessoas, entram alguns anúncios, né? Então, toda vez que um anúncio é exibido, ele conta como uma impressão. Essa analogia da impressora aqui embaixo, ela vai trazer muita clareza para vocês. Como se tivesse uma impressora aqui imprimindo, e ela imprime anúncios ali no meio das coisas que estão sendo exibidas para vocês. E quando o anúncio é visto, ele foi impresso, tá ok? Então, impressões são exibições, ok? Então, nas exibições, a gente tem uma métrica que é muito importante. E ela é muito importante mesmo porque ela vai ditar o resultado de toda a campanha de vocês para baixo. Se essa métrica aqui está ruim, todo o resto vai ser ruim. Não importa o quão bom o resto da jornada for, vai ficar caro, vai ficar ruim, tá? E ficar ruim vocês precisam entender. Ruim é caro ou desqualificado, tá? Bom é barato e qualificado. Você pode ter um dos dois ou você pode ter os dois. Eu posso ter um lead caro e qualificado, que ainda assim vale a pena vender para ele vai me dar um bom retorno, ou eu posso ter, por exemplo, um lead caro e desqualificado. É a pior situação possível, entendeu? Do outro lado, eu posso ter um lead muito barato e desqualificado. É ruim também. Como eu posso também ter um lead barato e qualificado. É hora de ficar rico. E aí vocês conseguem ter clareza para evoluir todo esse universo, ok? Então, CPM, o que é CPM? Vamos lá. CPM nada mais é do que custo por 1.000 impressões. Lembra que eu estava exibindo, né? Imprimindo aqui. Então, o CPM ele mede um custo médio que você está tendo a cada 1.000 vezes que um anúncio aparece. Então, o anúncio apareceu 1.000 vezes, você gastou lá, sei lá, R$10, então o teu CPM está em R$10. Você exibiu o teu anúncio 100.000 vezes e gastou R$150. O teu CPM vai ser de mais ou menos R$15, porque você vai dividir as 1.000 impressões pela quantidade de custo que você gastou, entendeu? Por quantidade de 1.000 vezes que ele apareceu. Então, vamos lá. Só explicando aqui, né? Deixei uma explicação bem simples aqui. Médio gasto médio a cada 1.000 vezes que o anúncio aparece. E tem esse comparativo com panfletagem, né? Imagina que você tem um panfleto que você está dando na rua, tá? Então, uma pessoa que está ali distribuindo panfletos na rua e ela está cobrando para você lá, sei lá, R$100 por dia para ficar distribuindo panfletos, ela distribuiu 1.000 panfletos em um dia,
gastando e te cobrou R$ 100, então o teu CPM foi de R$ 1.000, entendeu? No caso da panfletagem. O legal é que se você faz esse comparativo, você dá um livro na mão de uma pessoa para estar imprimindo panfletos aí na rua, né? Entregando panfletos às pessoas na rua, você tem um custo muito elevado, você tem que pagar almoço, você tem que pagar um montão de coisa. Então, o teu CPM, se você fosse fazer essa conta, seria um CPM muito alto. Um CPM de talvez, sei lá, 60, R$ 70, caso ela entregasse muitos panfletos ali no dia, e você não tem certeza de que ela entregou um panfleto para cada pessoa ou de que ela entregou todos os panfletos, porque alguns podem acabar parando no lixo. Na internet, não. Você tem total clareza de quantos panfletos foram entregues, se for o caso dessa analogia, e quanto que te custou a cada mil entregas dessa, qual foi o custo médio que você teve. E aí, até para que vocês tenham um parâmetro disso, tá? Um custo médio de CPM, né? Um CPM médio aqui que a gente julga bom, independente do nicho de negócio, a gente vai falar de um CPM médio de R$ 10, tá? Opa, de R$ 10. Um CPM médio de R$ 10, vocês vão ter esse negocinho da mão aqui, né? Abriu a minha mão de novo. Agora, depois eu vejo como é que tira isso daqui. Com um CPM médio de R$ 10, vocês com certeza estão pagando barato para alcançar muita gente, tá? E aí, dentro dos objetivos de campanha, que a gente já explicou na semana passada, se você utiliza, por exemplo, o objetivo de alcance, que é alcançar o máximo de pessoas possíveis, você vai conseguir, às vezes, ter um CPM de R$ 2, de R$ 1. Imagina, você pegar o teu negócio dentro de uma localidade do teu bairro e a cada R$ 2, R$ 3 você alcançar 1.000 pessoas, 1.000 exibições, nem 1.000 pessoas, né? Exibir 1.000 vezes o teu anúncio lá dentro. É muito barato. Então, à medida que você sai de um objetivo de campanha de topo de funil, né, de mais para aparecer para as pessoas simplesmente, para o fundo do funil, onde você já está querendo vender para essas pessoas, você vai sair de um CPM muito mais barato para um CPM muito mais caro, porque quanto maior a intenção de compra dessa pessoa, mais cara ela fica dentro das suas campanhas publicitárias. Até aqui está claro para vocês? Está tudo bem? Tá fácil de entendimento? Me dá aí só um aqui se vocês estiverem entendendo. Bruna rápida no gatilho. Vamos lá. Então, a conta que a gente faz para calcular o CPM, basicamente é o investimento, o valor que eu gastei naquele período, dividido pela quantidade de vezes que o anúncio apareceu, vezes 1.000, tá? Então, na prática, só para que vocês entendam, deixa eu ver se eu consigo botar um negocinho aqui, ó. Se eu gastei R$ 100, tá? E o meu anúncio apareceu 1.000 vezes, a conta que eu tenho que fazer é R$ 100 dividido por 1.000 impressões, né? Então, vamos lá. 100 dividido por 1.000, ele vai dar 1 vezes 1.000. Opa, peraí, cliquei alguma coisa aqui que saiu errado. Então, eu vou ter o meu CPM, entendeu? E aí, a gente já vai saber que a cada R$ 100 eu estou alcançando a minha pessoa, tá? Eu botei vezes 1.000 aqui, é vezes 100, tá? Desculpa, pessoal. E aí eu já vou ter o meu CPM de R$ 100. Lembrando que o CPM bom é um CPM de R$ 10, tá? Por que eu falei para vocês que à medida que meu CPM fica muito mais caro, todo o meu jogo fica pior? Se eu estou gastando muito caro já para aparecer, todo o restante, por mais que eu converta muito nas próximas etapas, tudo vai continuar muito caro. Se eu entro barato, se a pessoa entra barato já no meu funil, por mais que a gente tenha uma perda muito grande nas outras etapas, a probabilidade dela sair barata como um lead ou como uma venda lá na ponta ainda é muito alta, tá? Então, como? É só para fechar a lógica aqui do da impressão e do CPM, como que eu consigo manter um CPM barato, tá? Um CPM barato, ele vai depender de alguns fatores. Quais são eles? Tamanho do público que vocês estão querendo alcançar. Se vocês estão pegando um público muito pequeno, esse público, por ser pequeno, as plataformas de tráfego já vão te penalizar te colocando um CPM mais alto, tá? Isso é natural. Público pequeno, CPM alto. Outra coisa, público disputado, tá? Se eu estou querendo anunciar para gente muito rica, que viaja internacionalmente com frequência, que gosta de bens de luxo, etc., todo mundo quer vender para esse público.
Se todo mundo está querendo vender para esse público, a impressora do Instagram daquela pessoa é muito cara. É muito cara. Todo mundo está querendo imprimir um anúncio ali. Se todo mundo está querendo imprimir um anúncio ali, e toda a lógica de anúncios funciona com base em leilão, a gente já falou sobre isso, o leilão dela é caro. Então, público pequeno, público de gente com muito dinheiro, a impressora é cara, o CPM é alto, é natural, tá? Qual é a lógica que vocês vão utilizar para conseguir passar por cima disso e ter uma lógica um pouco diferente? É utilizar vários públicos e, de preferência, públicos grandes, onde a própria inteligência artificial consiga exibir para muitas pessoas, entenda quem vai converter melhor, e aí eles não vão te penalizar para você estar entrando com um público pequeno. Você tem que saber jogar o jogo da ferramenta, tá? Cris, vi que você está com a mão em pezinho aí, manda lá. Então, eu gostaria de saber o seguinte: você está falando do topo de funil, é porque eu perdi a aula anterior, né? Mas Então, manda, se eu puder resolver aqui rapidinho, a gente tira a dúvida agora, não esquenta não. na verdade, assim, eu agora estou fazendo captação de leads para o meu novo projeto. E quando eu estruturo a minha campanha, ela tem que ser para topo de funil, eu coloco lá no meta que é alcance, ou você ainda vai falar disso? Eu estou me antecipando? Não, esse foi tema da aula passada mesmo, é a questão de você definir o objetivo da campanha, você está falando, né? Isso, o objetivo da campanha. Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Cara, o primeiro ponto, é até bom, porque eu acho que eu não falei isso na aula passada. O primeiro ponto para você entender para onde você vai dentro desse aspecto, até para você entender qual é a métrica-chave, porque no momento que você entende qual o objetivo que você quer para a tua campanha, você vai entender qual é a métrica que você tem que estar olhando também. As coisas se casam, né? Então, o primeiro ponto é, eu quero gerar lembrança da minha marca antes de tentar vender para essa galera, que é o ideal. Se é isso, sim, alcance. Você vai usar os objetivos de campanha de topo de funil. Ou não. Eu já estou querendo capturar esse lead aqui para tentar vender ou para tentar nutrir ele de conteúdo e aumentar a consciência dele internamente. Aí é o objetivo de captura de lead, de cadastro, de contato e etc. Entendeu? Tá. Você já vem para mais profundo do funil. Se Entendi. você vem para o fundo do funil, o jogo muda. O CPM vai aumentar. Entendi. Então, se eu estou criando audiência, aí seria alcance. Se eu já tenho o objetivo, já tenho o produto para vender, aí já seria clique. Saquei. Obrigada. Então, você vai começar ali por alcance, por engajamento, por visualização de vídeo, entendeu? Você vai usar o leque de objetivos, mais do topo de funil, e alguns até do meio de funil, que é o engajamento e tal, entendeu? Mas você vai trabalhar ali para aumentar a tua base ali. E aí, à medida que você faz isso, depois você traz para a captura do lead. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Valeu. Show de bola. Então, até aqui, beleza. Matamos a história sobre impressões. Vamos para a próxima etapa. Opa, alguém falou alguma coisa sobre áudio? Sim, melhorou o áudio. Show de bola, beleza. Então, vamos lá. Agora eu estou sobre uma tela só, então vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente vai matando junto, tá? Deixa eu só ver se a gravação voltou. Interromper compartilhamento, peraí. Deu um... Pausar a gravação. Depois eu faço o recorte. Voltando, pessoal. Então, vamos lá. Uma vez que a gente já falou sobre toda essa estrutura aqui das impressões, agora a gente vai falar sobre alcance, tá? Por que eu deixei alcance para depois? Vocês vão entender. Impressão é simplesmente o anúncio aparecer, tá? Alcance é uma parada diferente. Alcance são quando pessoas únicas veem o anúncio, tá? Então, eu posso ter exibido o meu anúncio 1000 vezes, mas eu só alcancei 500 pessoas, entendeu? O que isso quer dizer? Que eu exibi o meu anúncio 1000 vezes, 500 pessoas viram, então algumas pessoas, ou muitas delas, viram o anúncio 2 vezes. Algumas podem ter visto mais, outras só viram uma, mas a média é que algumas pessoas viram, a maioria das pessoas viu 2 vezes, tá? Então, alcance, só para diferenciar para vocês, ele fala a respeito de pessoas únicas que viram o anúncio. Impressões fala da total quantidade de vezes que o anúncio foi exibido, independente de quantas pessoas únicas viram aquele anúncio. Ficou claro para vocês? Tudo certinho? Eu vou precisar do chat aqui
flutuando aqui só para acompanhar com vocês. Tá. Então, uma vez que a gente entenda a diferença entre alcance e impressões, a gente precisa entender essa métrica aqui, o CPMA, tá? Ele é o custo por 1.000 pessoas alcançadas. É a mesma lógica do alcance, só que ao invés de a gente calcular em cima da quantidade de vezes que o anúncio foi exibido, a gente vai calcular essa métrica, em cima da quantidade de pessoas únicas que foram alcançadas, tá? Então, ó, médio gasto médio a cada 1.000 pessoas únicas alcançadas, tá? Então, a gente vai pegar o investimento dividido pelo alcance vezes 100, tá? É a mesma lógicazinha do CPM, beleza? Eu nem vou meter muito tempo a isso daqui, porque o importante é isso daqui, ó. Esse CPM a gente nem usa muito, tá? Agora, a frequência, o pessoal costumeiramente coloca assim, FREC, a frequência é a média de vezes que o anúncio aparece para uma pessoa única. Isso é muito importante, e vocês precisam entender o porquê disso ser muito importante. Vou explicar. Imagina que vocês estão rodando o anúncio, todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, então vai ficar mais fácil de explicar, mas para quem... eu vou usar um bairro que é mais conhecido, que aí todo mundo vai entender. Imagina que vocês pegaram e vocês estão tentando... vocês criaram uma campanha para rodar dentro da Barra da Tijuca apenas, tá? Só para quem mora na Barra da Tijuca, e essa campanha começou a rodar, e vocês estão com um CPM que está muito barato, o público da Barra da Tijuca é um público limitado, né? Ele não é um público de milhões de pessoas, ele deve ter algumas centenas de mil pessoas, né? Acho que não chega a bater milhão, e o teu anúncio ele começou a rodar, você está botando muito dinheiro, e aí você vai começar a perceber com o tempo que a tua frequência está ficando cada vez maior. A tua frequência estava em 1,5, daqui a pouco ela já está em 2 ponto alguma coisa, daqui a pouco ela já está em 4, daqui a pouco ela já está em 8, e você vai começar a perceber que à medida que a tua frequência aumenta, os teus resultados diminuem e o teu custo por resultado também aumenta. Por quê? O público está ficando estressado com aquele resultado, entendeu? Só um instantinho. Retomando. Então, a questão da frequência, ela vai ser muito importante, porque se você tem uma frequência muito alta, a tendência é que, com essa frequência, o público começa a ficar estressado quanto à publicidade. Ela está aparecendo muitas e muitas vezes, e aquele anúncio já apareceu para mim 4, 5 vezes, o poder de convencimento que ele tem sobre mim acabou, entendeu? Então, à medida que a frequência vai ficando muito alta, o poder de convencimento abaixa, os custos por resultado sobem, porque aquele anúncio está perdendo a eficácia dele. Até aqui ficou claro para vocês? Está dando para entender essa questão da frequência? Show de bola. Bruna disse que sim. Cris, tudo ok? Está entendendo também? Lohan? Show de bola. Beleza. Vou retomar aqui. Então, uma vez que vocês entendam as métricas de topo de funil, o que eu preciso que vocês tenham clareza? É que, o CPM é muito importante, porque ele é o topo dessa jornada aqui do funil. Depois a gente tem a frequência, que é a segunda métrica mais importante. Porque se eu tiver com o CPM muito barato, eu vou conseguir alcançar muitos anúncios com um investimento menor, e a tendência é que a frequência ao longo desse momento suba cada vez mais, entendeu? Então, se a minha frequência está ficando alta, rapidamente todas as métricas aqui de baixo dessa jornada, os cliques, as visualizações de página, leads, etc., vão ficando cada vez mais caros, porque o anúncio está perdendo a efetividade, beleza? Então, vamos lá, dando continuidade. Uma vez que a gente entendeu as impressões e os alcances, suas respectivas métricas, a gente vem para a parte do clique. Aqui, a gente vai começar a medir a eficácia dos anúncios, efetivamente. Porque no alcance e nas impressões, vocês precisam ter clareza do seguinte, a gente vai falar muito a respeito de público, tá? As segmentações que a gente está utilizando. Então, se eu estou segmentando públicos muito grandes, muito pequenos, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, eu estou falando basicamente a respeito desse público, e esse público vai determinar o meu CPM, se ele vai ser muito caro ou muito barato. Agora, o que vai definir se essa galera vai interagir ou não com o meu anúncio vão ser essas duas métricas aqui, tá? Na verdade, o CPC é resultado do CTR. Mas beleza, cliques
a gente precisa entender também uma outra coisa. Existem dois tipos de cliques, tá? Eu vou até deixar aqui porque isso é importante. Existem dois tipos de cliques. A gente tem o tipo do clique geral e a gente tem o... Só vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais baixo, porque está dando um retorno aqui no microfone. A gente tem o clique no link, tá? O clique geral não é o clique que a gente quer saber, tá? É o clique menos importante, tá? Já o clique no link é o clique que a gente quer saber. Por quê? Se eu tiver um anúncio, deixa eu abrir aqui para vocês, ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Ó, deixa eu puxar um anúncio aqui para a gente ver na prática. Ó, eu tenho um anúncio aqui, tá vendo? Esse anúncio aqui, tá vendo? Tá aparecendo patrocinado, tudo direitinho. Esse anúncio aqui, se eu clicar aqui em Saiba Mais, eu estou clicando no link do anúncio, tá? Ele vai contabilizar um clique no link. Mas se eu clicar aqui, ó, em mais, para ver o restante da copy, né, do texto desse anúncio, ele vai contabilizar como um clique geral. Então, o clique geral, ele não é tão importante. Ele vai medir a interação com o anúncio, mas ele não vai medir a interação de interesse no anúncio, tá? Então, o clique no link, ele mede o interesse. O clique geral, ele mede o engajamento, tá? Deu para entender? O que a gente quer sempre é o clique no link, tá ok? Ficou claro para vocês aí? Show de bola. Então, vamos lá. Uma vez que a gente entenda os dois tipos de clique, a gente sempre vai medir CTR ou CPC em cima do clique do link, tá ok? Então, vamos lá. O CTR, ele é uma métrica, em inglês, né, chama Click-Through Rate, tá? É a taxa de cliques no anúncio. Ela basicamente mede, de uma forma percentual, a diferença de pessoas que viram um anúncio versus as pessoas que clicaram no anúncio. Então, se o meu anúncio apareceu para 100 pessoas e eu tive um clique, eu tive um CTR de 1%, tá? Se eu apareci de novo, se eu apareci para 100 pessoas e tive um clique, eu tive um CTR de 1%. Se eu apareci para 100 pessoas e tive 80 cliques, eu estou com um CTR de 80%, tá? E aí, dentro dessa estrutura do CTR, a gente tem no Google Ads um padrão e no Meta Ads a gente tem outro padrão, tá? No Meta Ads, uma taxa de cliques de 1% é boa, tá? Enquanto no Google Ads, você vai brigar 10%. Entenda. Se você tiver com uma taxa de 1% no Google Ads, está muito ruim. Está muito ruim, tá? No Google Ads, eles falam que 3% é o ideal, pelo próprio Google, tá? Para que qualquer campanha minimamente bem feita, com a estrutura do que eu faço aqui, vocês vão ter uma taxa de cliques aí de 2, 3 vezes isso, tá? Então, vocês têm que brigar por pelo menos 10%. Eu consigo abrir campanha para vocês aqui com 26%, 27% de taxa de cliques. Por quê? Se você planeja bem, você executa bem, tá? Enquanto no Meta Ads, se você conseguir atingir 1% de taxa de clique, já está muito bom. Você vai ver coisas ali em torno de 0,5%, 0,2%, 0,7%. Por que você vai ver uma diferença tão grande? Porque no Google você tem uma busca baseada em pesquisa, em intenção de compra. A probabilidade da pessoa engajar é muito maior, ela já está procurando por aquilo. Enquanto no Meta Ads, você tem uma estrutura baseada em comportamento, em interesses, em assuntos. Então, a pessoa não está buscando por aquilo, ela não está no momento de compra tão bom, ela não está tão no fundo do funil. Se ela não está tão no fundo do funil, a probabilidade dela engajar com o teu anúncio é menor. Enquanto se ela já está procurando por aquilo, a probabilidade dela engajar com o teu anúncio é muito maior. Fez sentido para vocês? Deu para entender? Porque agora a gente vai lá explicar CTR um pouquinho mais na prática, de forma matemática, e vai avançar. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Uma vez que a gente entendeu o que é o CTR e como que a gente calcula, tá? O CTR, a gente divide cliques, né? Cliques no link apenas, vezes 100, dividido pela quantidade de impressões, tá? Então, de novo, se eu tive aqui
100 cliques no link e eu tive 1.000 impressões, eu tenho uma taxa de 1%. Por quê? Eu vou pegar o clique no link vezes 100 e vou dividir pela quantidade de impressões e vou fazer em porcentagem. Vai dar 1%. Ok? Até aqui está claro, né? Então, prosseguindo, uma vez que a gente entenda o que é o CTR e como ele é importante, porque, assim, de todo o nosso jogo, essa é uma das métricas mais importantes. Por quê? Você pode estar com um CPM muito barato para alcançar essa galera, mas se o seu anúncio, se o teu texto do teu anúncio e a imagem ou o vídeo dele, ou o carrossel que você está utilizando, não estiverem bons, não estiverem pensados para aquele público, não estiverem persuasivos, o teu CTR vai ser muito baixo e você literalmente vai rasgar dinheiro. Você vai gastar muito dinheiro para aparecer, ninguém vai interagir com os teus anúncios, não vai dar resultado e o jogo não vai andar, tá? Então, é muito importante que vocês tenham aquelas taxas que eu expliquei para vocês aqui em mente e que vocês consigam sempre pensar em publicidades que sejam assertivas, direcionadas e persuasivas. Assertivas, direcionadas e persuasivas. Quando vocês atendem esses 3 pilares, vocês vão conseguir um CTR bom e essa galera vai passar pelo funil de vocês e vai conseguir comprar, ok? Uma vez que a gente entenda que a gente precisa ter um CTR bom, que a gente já pagou para aparecer para essa galera, à medida que a gente consegue fazer isso acontecer... Opa, alguém falou aí? Oi. Não? Tá ok. À medida que a gente consegue aparecer, a gente vai ter aqui o CPC, né? Que é o custo por clique, cost per clique, enfim. O custo por clique é a média de gasto por um clique. Ela é calculada dividindo o total que você gastou pela quantidade de cliques, é super simples. Então, se eu tenho um CTR muito alto, se eu tenho uma taxa de cliques muito alta, eu vou ter muito clique. Então, eu vou dividir aquele meu gasto por mais cliques, o meu custo por clique vai ficar mais barato. Se o meu custo por clique está mais barato, o meu dinheiro está rendendo mais visitas para onde quer que eu queira levar. Seja para o WhatsApp, para o meu site, para o meu Messenger, enfim, para onde eu quiser levar, tá? Então, por isso que eu falei, o CPC, ele é um resultado do CTR. Você precisa focar em ter um CTR bom. Se você tem um CTR bom, o teu CPC vai ser barato, ok? Ficou claro? Prosseguindo, então. Ficou claro para você também? Beleza. Então, dando continuidade aí, a gente, depois que entende o clique, a gente já apareceu, já alcançamos pessoas únicas, já entendemos o que é frequência, para que a gente não fique com uma frequência muito alta e quebre o jogo no meio do caminho. Entendemos os cliques, entendemos que tem 2 tipos e que a gente quer o clique no link, entendemos a questão do CTR, que é uma coisa muito importante, a média dos 2 canais principais. Entendemos o que é o CPC e como que ele é um resultado do CTR. E uma vez que a pessoa clica no teu anúncio, na maioria das vezes, você vai direcionar ela para um site, para uma página, para uma landing page, tá? E aí você vem nas métricas de visualização de página. Então, a gente vai ter aqui as métricas de Connect Rate, tá? Deixa eu inverter aqui, porque não sei se vocês repararam, a gente sempre vai falar primeiro das métricas percentuais, tá? CTR aqui não tem percentual, mas a gente sempre vai falar do percentual para depois falar do custo. Porque o custo, ele sempre vai ser um produto do percentual. Se eu tenho uma taxa de clique baixa, o meu custo por clique é caro. Se eu tenho um connect rate baixo aqui, o meu custo por visualização vai ser caro, tá? E visualizações de página nada mais são do que page views, ok? Porque eu botei aqui page views, eu não expliquei, tá? Então, page view é visualização de página. Visualizou a página, entrei aqui, ó. De novo, mtraffic.com, o site carregou, visualizou a página, é um page view, ok? Visualizou a página, já era. Então, uma vez que eu tenho page view, eu preciso entender o que é o connect rate, tá? O connect rate é o percentual de perda de pessoas que clicam no anúncio versus as pessoas que realmente visualizam a página, tá? Ele representa a taxa de pessoas que realmente se conectaram à página. Então, vamos exemplificar aqui. Eu tive 100 cliques no meu anúncio, mas eu só tive 80 visualizações na minha página. O meu connect rate foi de 80%. Por que isso existe, tá?
Por quê? Tem sites que são lentos, tem vezes que a pessoa não quer esperar, tem vezes que a conexão da pessoa é lenta, tem N fatores que acontecem entre um clique no anúncio e uma visualização de página que influenciam em muito os teus resultados. E pouca gente mede isso, tá? Gestores profissionais que já estão ganhando muito dinheiro não medem o Connect Rate. E ele é super importante, porque se você não mede o Connect Rate e você está perdendo muita gente no meio desse caminho, você está achando que tua página está convertendo um pouco. Porque, por exemplo, você teve 100 cliques na tua página. Se o teu Connect Rate é de 50%, você só vai ter 50 pessoas chegando na tua página. 100 pessoas clicaram no link e 50 pessoas chegaram na página. Se você tiver convertendo apenas 50% dos teus visitantes em leads, você só vai ter 25 leads. Você vai achar que a taxa de conversão da tua página é de 25%. Você está comparando 100 cliques com 25 leads, sendo que teve o Connect Rate no meio do caminho que você ignorou. Quando você coloca o Connect Rate no meio do caminho, você percebe que, na verdade, a tua taxa de conversão foi de 50%, ela dobrou. Mas o problema é o teu Connect Rate, que não está acontecendo direito. Você está perdendo muita gente porque a tua página não é boa. Quando você entende isso, você, ao invés de tentar ficar melhorando a tua copy da tua página, tentar torná-la mais persuasiva e não sei o quê, você simplesmente precisava deixá-la mais rápida. E você está olhando para o lugar errado. Entendeu? Até que ficou claro para vocês o que é o Connect Rate? Me dá um salve aí no chat, por favor, quem estiver vendo. Show de bola, vamos lá. Então, como que a gente calcula Connect Rate? Basicamente, é as visualizações de página vezes 100, dividido pela quantidade de links, né? E a gente calcula tudo isso em forma percentual, tá? Então, Connect Rate, vamos lá, vamos fazer na prática. Se eu tive 100 cliques no link e eu tive 80 page views, basicamente eu vou fazer o quê? 80 vezes 100 divididos por 100, e aí eu vou ter a resposta disso em tamanho percentual, tá? Então, 100 aqui vai cortar com 100, vai ficar 80%. Meu Connect Rate foi de 80%. Então, o nosso jogo é conseguir ter essa clareza. O que é um Connect Rate ideal, tá? A partir de 75%. Tá bom. Ok? Menos de 75% de Connect Rate, atenção, não está funcionando bem, tá? E para a gente entender o que pode estar afetando, uma página, ela não pode demorar mais do que 2,2 segundos de carregamento, tá? Qualquer página que esteja demorando mais do que 2,2 segundos, ela está lenta, tá? Por exemplo, o meu site está lento, a gente está em fase de construção, ele não está otimizado. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma ferramenta, para que vocês vejam, web.dev, tá? Vocês vão entrar aqui, ó, em... Cadê? Explorar? Desempenho... Cadê? Ué. Learn more... sumiu a ferramenta daqui? Aqui, ó, Page Speed. Beleza. Eu já vou até deixar o link para vocês aqui, porque se eu tive dificuldade para encontrar, vai ser difícil também. Então, ó, 2,2 segundos de carregamento, a gente vai verificar aqui, ó, no pagespeed.web.dev, tá? Isso daqui atrás nem precisa. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, ó, tmtraffic.com e vou jogar aqui, ó, no PageSpeed. E eu vou mandar analisar, tá? Ele vai analisar tanto para celular quanto para computador. E ele vai me dar um relatório muito completo do que está afetando a velocidade do meu site nas duas experiências, no mobile, que é o celular, e no computador. Assim eu vou ter clareza de para onde eu preciso olhar, o que eu preciso melhorar para melhorar o meu Connect Rate. Entendeu? Então, quando a gente entende qual é a métrica que está dando certo ou está dando errado, a gente já sabe para onde a gente precisa olhar, eu já vou dar processo do que vocês precisam fazer na época da otimização e a gente vai conseguir melhorar. Aqui, ó. Ele está demorando 2,8 segundos para estar totalmente exibido,
mas ele está demorando 5,4 segundos para ficar interativo. Então, o desempenho dele, numa escala de 0 a 100, está em 71. Ele está no estágio mediano. Nas outras coisas ele está bom, mas à medida que a gente terminar de criar o site, a gente vai deixar ele com desempenho de 71. E aí vocês vão ver que no computador a realidade já é outra. Tá vendo? A gente já está fazendo algumas outras coisas. Então, ele está demorando 0,8 segundos para ficar impresso, em 0,8 segundos ele já está interativo e tudo melhora. Beleza? Até aqui está claro para vocês? Está dando para acompanhar? Show de bola. Então, como é que a gente calcula o Connect Rate de novo? Page views vezes 100, divididos por cliques no link, em forma percentual. Show? E aí, o custo por page view é a mesma coisa do custo por link. A gente vai dividir a quantidade de investimento pela quantidade de visualizações de página e a gente vai ter o custo por visualização de página. Ok? Também é um resultado do Connect Rate. Então, o Connect Rate é uma outra métrica que é muito importante para a gente aqui estar observando. Tá ok? Então, dando continuidade, a gente vai aqui para a parte de leads, tá? Leads, a gente vai ter aqui, de novo, taxa de conversão, né? Primeiro a gente tem a parte percentual, e a taxa de conversão nada mais é o percentual de pessoas que se tornam leads na tua página versus o total de visitantes da página. Então, se eu tive 100 visitantes na página e tive 50 leads, eu tive uma taxa de conversão de 50%. E, por acaso, eu estava até anotando nesse papel aqui hoje, eu estava participando também de um treinamento hoje cedo, onde a Resultados Digitais, né, que é uma das maiores empresas de marketing digital, inbound marketing do Brasil, estava trazendo números a respeito disso para uma landing page. O mínimo ideal, tá, é que você tenha uma taxa de conversão de 20%. E para uma página de conteúdo, blog, por exemplo, para você, Bruna, que mexe com essa parte de viagens, o blog é muito importante. Você pode utilizar o blog para capturar contatos, para capturar leads. Você precisa medir que você tenha pelo menos uma taxa de conversão de 5%. Então, landing page, o mínimo ideal é de 20%. Nós aqui brigamos por 35% mínimo, tá? Sempre. Mas é aquilo. Tem um mercado, você pode tentar fazer igual ou melhor do que o mercado. A gente briga sempre por 35%. E agora a gente está entrando no universo aqui de conteúdo, a gente vai tentar bater os 5% deles aí. Tem uma média dos nossos clientes aqui um pouquinho maior. Vocês também devem tentar fazer isso. E como que a gente mede isso? É da mesma forma. A taxa de conversão é a quantidade de leads vezes 100, dividido pelas page views, pelas visualizações de página. Então, a gente vai conseguir medir a efetividade da nossa página dessa forma. Com o Connect Rate, com o Page View lá, a gente vai medir taxa de carregamento, performance. Aqui, a gente vai medir persuasão, tá? Existe uma diferença. Uma coisa é a página carregar rápido e não ser boa, de persuasão. Outra coisa é a página ser rápida e ser boa de persuasão. A persuasão, ela vai envolver as imagens, os vídeos, os elementos visuais, o texto, a copy que vocês estão utilizando lá, pensado para o público-alvo que vocês estão alcançando lá no momento da impressão do CPM. Então, você escolhe um público-alvo para atingir e toda essa jornada que vem depois, ela tem que ser pensada para manter uma conversa lógica com essa pessoa que vem aprofundando à medida que ela vai chegando no teu site, no teu WhatsApp, tá? Então, você faz uma chamada muito clara no anúncio, na página você já evidencia mais coisas, explica um pouco mais e vende mais o desejo, a pessoa cai no teu WhatsApp, por exemplo, e você faz um script de venda mais aprofundado, mais persuasivo, e a pessoa compra, entendeu? Então, a taxa de conversão de leads é medida aí, leads vezes 100 dividido pelos page views. E o custo por lead, de novo, mesma história dos anteriores. É a média de custo por um lead, calculada do total gasto e investimento, dividido pela quantidade de leads. Então, investimento dividido por lead é a custo por lead, tá? E é medido em reais aí, né? Enfim, na moeda local. Depois disso, a gente tem a venda, tá? O CPL, só evidenciando para vocês aqui, ó, o CPL é uma outra métrica que é muito importante, tá? Porque se vocês sabem que vocês estão tendo um CPL ruim, alguma coisa está acontecendo, tá? Vocês sabem que vocês montaram um projeto, a Cris já fez lançamentos aí no passado, ela estabelecia nos lançamentos dela uma quantidade de leads que ela precisava capturar nesse lançamento. E ela tinha um orçamento, uma espécie de dinheiro, para atingir aquela quantidade de leads.
Então, se, por exemplo, ela entrava num lançamento com R$ 5.000 e ela queria, sei lá, 650 leads, ela tinha que ter um custo por lead de R$ 7,69. Então, a gente arredondava ali para R$ 7,50. A gente já sabia que todo dia a gente ia ter que estar olhando ali no planejamento de campanha para observar de que a campanha dela estava capturando um lead a R$ 7,50. Na verdade, o custo por lead que a gente precisava capturar para ela era bem mais barato. Mas você tem um norte. E a partir dali, se o custo por lead não está legal, você já consegue olhar para todo o restante, identificar onde está o problema e começar a fazer otimizações pontuais. Beleza? Depois do custo por lead, a gente vem para o finalzinho aqui, que são as vendas, e a gente tem o CAC, tá? O CAC nada mais é do que o custo por aquisição de um cliente, beleza? É o custo por aquisição de um novo cliente, que é medida dividido o investimento pela quantidade de vendas. Desculpa, a gente tem que começar pelos percentuais. De novo, vou deixar ao contrário aqui. A taxa de conversão de venda é igualzinha à taxa de conversão de lead, tá, gente? Vocês vão ver que é igualzinha, a métrica é a mesma. Só que, ao invés de eu medir visitantes leads, eu vou medir visitantes vendas, tá? Eu vou trocar a métrica do lead pela métrica de vendas. Então, é igualzinho, eu vou medir a quantidade de visitantes versus a quantidade de vendas que eu estou tendo para medir como é que está o meu processo comercial como um todo, a minha taxa de conversão de vendas, ok? Tem gente que vai fazer essa taxa de conversão de vendas em relação a visitantes, né, a page views, e tem gente que vai fazer essa taxa de conversão de vendas em relação a leads, tá? Isso vai ser muito particular de cada processo. Por quê? Se você vende já no teu site, na tua landing page, captura o lead, mas já vende no site, você vai fazer essa métrica, essa medição em relação aos visitantes. Mas se você captura esse lead para tentar vender no WhatsApp, o ideal é que você substitua essa taxa de conversão aqui de vendas divididas por page views, você substitua os page views por leads, para você calcular a taxa de conversão versus a quantidade de leads que você recebeu versus a quantidade de vendas que você teve. Até aqui está claro para vocês? A gente pode medir a taxa de conversão de duas formas, dependendo do cenário do projeto, tá ok? Me deem um ok, por favor. E o CAC, eu já expliquei, né? É o custo por aquisição de cliente, ele é medido como CPC, como custo por visualização, enfim, igual todas as métricas anteriores. Uma vez que vocês entenderam tudo isso, vocês vão conseguir ver todas as etapas, desde o anúncio de vocês aparecerem até vocês venderem. E se alguma coisa estiver saindo do conforme de vocês, do que vocês planejaram, vocês vão conseguir saber exatamente onde olhar e o que mudar, tá? Parece loucura, gente. Mas isso que eu acabei de explicar para vocês, a Cris aí já é rodada de mercado com gestor. Já teve vários gestores aí que operaram para ela. Ela vai saber dizer, cara, tem muito, mas muito pouco gestor que faz análise de jornada da forma que eu acabei de explicar para vocês. E o fato das pessoas não fazerem isso faz com que o cliente do outro lado fique cego. O gestor também fica cego. Mas isso é horrível. Só de vocês saberem disso daqui, vocês estão na frente de 95% no mercado. Vai lá, Cris, você levantou a mão aí? Manda lá. Não levantei a mão, não, mas é muito sofrimento mesmo, porque eu, como cliente, tá? Eu nunca tive uma explicação técnica por que não performou. Então, talvez as pessoas não me deram uma explicação técnica porque elas não sabiam. Então, eu acho excelente você estar falando tudo isso, porque lembra uma vez que eu falei assim, caramba, essa galera é muito ruim e tal. Por quê? Porque eu nunca tive uma explicação técnica. Então, agora eu estou entendendo o por trás dos bastidores, e aí agora eu não vou julgar se foi o cara que não performou, aí eu vou entender se foi o criativo, se foi o site, porque eu consigo ter um overview. Mas eu nunca tive ninguém para chegar aqui, minha filha. Isso aqui não performou por causa disso, 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 porque eu acho que realmente as pessoas não sabem. Não, e infelizmente, assim, infelizmente, né? Porque para a gente que agora sabe e sabe utilizar isso, a gente está na frente do mercado. Mas isso é ruim porque tem muita gente prestando serviço e não está na clareza. Porque, cara, o Pedro Sobral até fala muito sobre isso, né? O dinheiro que você está investindo tem que voltar em inteligência, tem que voltar em informação. Mas se você não sabe interpretar os dados, você não vai ver nada. Vai voltar um montão de número, e aí? Você não sabe o que está acontecendo. Aí você fica muito perdido, entendeu? Isso é muito importante.
Vamos lá. Uma vez que a gente entendeu essas principais métricas da jornada, a gente vai precisar fazer uma última coisa aqui, que é entender os públicos, tá? Porque já são 4h16, eu ainda ia tentar fazer um planejamento de campanha com vocês hoje, mas a gente vai acabar varando 2 horas de aula, vai ficar puxado. A gente já está indo para 1 hora, eu vou tentar levar no máximo ali 1h30 com vocês para não ficar muito massivo, tá? Muito maçante, desculpa. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que são públicos, tá? Públicos, dentro das estruturas de marketing não, de publicidade, né, das ferramentas de publicidade, eles nada mais são do que currais, tá? Imagina currais. Você tem um público, você tem um curral, onde você consegue... Cara, péssima explicação, mas vamos lá. Você consegue guardar um pouco de gado ali dentro. E o gado são as pessoas rodando na internet. Então, eu posso ter um público das pessoas que estão engajando com o meu Instagram, que estão curtindo, comentando, compartilhando, visualizando por mais de 3 segundos, fazendo qualquer coisa com o meu Instagram. À medida que elas passam qualquer interação dessas, elas entram nesse meu curralzinho do engajamento. Eu posso ter um outro curralzinho, que é o curral das visualizações de página. Toda vez que alguém visualiza qualquer página do meu site, elas entram no curral de visualização de página. Toda vez que alguém visualiza um vídeo meu dentro do meu Instagram, dentro do meu Facebook, dentro do meu YouTube, elas vão para um público de visualização de vídeo, um desses de cada plataforma. E eu posso ter vários curraizinhos desses que vão me servir para o seguinte: no momento que eu quiser falar para um público que está dentro de um curral específico, eu consigo direcionar exatamente para eles. Porque no momento que eu criei esses públicos, eu consigo direcionar a minha publicidade para cada um deles ou para todos eles juntos, se eu quiser. Então, esses públicos são muito importantes para que a gente tenha controle de direcionamento de narrativa. Então, se eu quiser pegar a minha publicidade e mandar para todo mundo que está engajando no meu Instagram, eu consigo pegar o público de todas as pessoas que estão engajadas no meu Instagram, criar esse público lá dentro, e a gente vai criar aquilo na prática, e aí no momento que eu quiser criar um anúncio, que a gente criou na aula passada, eu posso escolher o público das pessoas que se engajaram com o meu Instagram, por exemplo, nos últimos 30 dias, e só alcançar essas pessoas, entendeu? Eu posso escolher para fazer para um público das pessoas que começaram a me seguir nos últimos 7 dias, e criar uma publicidade de boas-vindas, e fazer uma comunicação personalizada para um público específico que vai ser persuasivo. Então, esses públicos são agrupamentos de pessoas, currais, que a gente pode manter para fazer comunicações direcionadas. Até aqui ficou claro para vocês o que é o público? E qual a importância deles também? Show de bola. Então, a gente precisa entender que a gente tem 3 tipos de públicos, tá? E eu vou entrar na ferramenta para mostrar para vocês. A gente tem 3 tipos de público. A gente tem os públicos salvos, os públicos personalizados e os públicos semelhantes, tá? Os públicos salvos são públicos baseados em interesses, em comportamento de consumo. E esse consumo, ele não quer dizer de compra, literalmente, apenas, tá? É consumo de conteúdo também, tá? Então, se eu agora tô curtindo muito conteúdo de esporte, tô fazendo Muay Thai, Jiu-Jitsu e tal, tô apaixonado por isso. Eu sou um consumidor desse tipo de conteúdo. Então, dentro das plataformas de publicidade, do Meta Ads, do Google Ads, as pessoas que querem veicular anúncios a respeito disso, com certeza vão começar a me alcançar, porque eu estou dentro desse público. À medida que eu interajo com esses conteúdos em blogs, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do YouTube, eu sou categorizado como uma pessoa que tem esse interesse. Se eu sou categorizado como uma pessoa que tem esse interesse, no momento que pessoas vão anunciar, elas podem criar públicos salvos com base nesses interesses e me alcançar. Tá? E esses públicos salvos são com interesses e mais todos aqueles comportamentos demográficos que eu expliquei na aula anterior, beleza? Idade, sexo, localidade, enfim, dispositivo, vários outros fatores, ok? Os públicos personalizados são os públicos que já têm mais a ver com interações com a minha empresa ou com a minha marca. Então, podem ser públicos de engajamento. Esse engajamento pode ser com o perfil do Instagram, pode ser com a página do Facebook, pode ser com vídeos. Isso pode acontecer de várias formas.
Eu posso ter públicos de visualização de vídeo, pode ser uma visualização por 3 segundos, uma visualização de true play, eles chama true play porque é uma visualização de 15 segundos, eles já chamam de visualização real. Eu posso ter uma visualização de 25%, 50%, 75%, 95% do meu vídeo. De qualquer uma dessas formas, eu consigo capturar uma pessoa por visualização de vídeo, além de combinar esses dados em cima com dados de tempo. Eu posso pegar aí desde um dia até 365 dias ou 540 dias, dependendo da plataforma. 540 dias vocês só vão fazer no Google, ok? Então, eu tenho público de engajamento, público de visualização de vídeo, eu tenho público de visualização de página, eu tenho público de cadastro, eu tenho diversos públicos que eu vou criar eles de forma personalizada com a interação com os ativos da minha empresa. E, de novo, a gente explicou o que são os ativos da empresa na live passada, quando a gente falou dos ativos do gerenciador de negócio. Então, toda vez que eu quero mapear uma interação de uma pessoa com qualquer ativo da minha empresa, eu vou criar um público personalizado, tá? E os públicos semelhantes são os públicos que são semelhantes aos públicos personalizados. Então, por exemplo, eu tenho aqui no Instagram, eu criei um público das pessoas que engajaram nos últimos 30 dias com o meu perfil. Engaje, perfil, 30 dias. Então, eu criei uma nomenclatura, olha como é que as coisas vão começar a fazer sentido, que já me deixa claro que quando eu vejo isso aqui, eu criei um público de engajamento do perfil do Instagram dos últimos 30 dias. Tá aqui. E aí eu posso criar um público semelhante a esse público aqui, das pessoas que engajaram dos últimos 30 dias no meu Instagram. Como assim, Thiago? A inteligência artificial do Meta Ads e do Google Ads é uma das inteligências artificiais mais poderosas do planeta atualmente. Então, todo mundo que está dentro desse curral, das pessoas que engajaram com o perfil do Instagram nos últimos 30 dias, elas têm padrões comportamentais, as pessoas únicas lá dentro. Essa inteligência artificial, ela varre esse público, esse curral, ela identifica padrões de comportamento de todo esse público, e aí ela vai fora desse público, numa localidade que eu dou, buscar outras pessoas semelhantes a essas. Então, o público semelhante, muita gente vai chamar também público look-alike, tá? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Esse público look-alike, e você vai pegar um público personalizado e vai criar uma semelhança desse público personalizado para que ele traga mais pessoas que têm aquele mesmo padrão que já é valioso para você. Esse público lookalike, ele vai variar de 1% a 10%, onde 1% é um público menor, mais qualidade de semelhança, e o público de 10% é um público maior, mas com menos qualidade de semelhança, tá? Então, dependendo do objetivo de vocês, eu quero trazer uma galera muito assertiva para o meu público de clientes. Eu tenho uma lista de clientes porque no personalizado também tem um público de lista, né? Eu vou mostrar tudo para vocês daqui a pouco. Eu peguei uma lista de todos os meus clientes e eu botei na ferramenta. E aí eu fui lá e fiz um lookalike, um semelhante da minha lista de clientes. Eu peguei o perfil comportamental da galera que já é cliente meu e mandei trazer apenas pessoas que têm um padrão comportamental muito parecido com os meus clientes. A probabilidade de eu vender é muito alta. Agora, se eu estou com muito dinheiro, eu quero aumentar muito a minha base, eu vou variando por 2%, por 3%, até o 10%, onde eu pego muita gente. E aí, a gente vai ver aqui, no público de 1%, a gente vai ver alguma coisa em torno de 1 milhão de pessoas, tá? E no de 10%, alguma coisa perto de 10 milhões de pessoas. Sempre vocês vão ver essa similaridade aí com o lookalike. 1% é 1%, 1 milhão, 10%, 10 milhões. Sempre assim.
Aí agora, para finalizar, pessoal, a gente vai para a prática. A gente vai pegar, eu vou explicar para vocês como é que a gente cria público aqui dentro da agência e vou dar um arquivo para vocês no final dessa live para que vocês possam criar o de vocês, tá? Então, vamos lá. O arquivo é esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo para abrir. Eu vou trazer pronto para vocês. Só um segundinho. Presente é sempre bom, né, Cris? Vamos lá. Cadê? Pô, tu vai pegar isso muito rápido, Cris. Tu já leva jeito. Cadê? Mapa de públicos. Achei. Tá. Vamos lá. Ó, primeiro eu preciso apresentar a vocês isso daqui, tá? Isso aqui é um mapa de públicos. Isso aqui tá com o nome de um outro cliente nosso. Isso aqui. Tá? E aqui a gente consegue ter controle de todos os públicos que a gente precisa criar para um determinado cliente. E aí a gente vai ter a plataforma que a gente precisa criar, qual é a fonte que a gente vai utilizar, qual é o evento que a gente está capturando, qual é o tempo de retenção, né? Eu quero as pessoas dos últimos 7 dias, dos 15 dias, dos últimos 30 dias, né? O tempo de retenção e qual é a nomenclatura desse público para que a gente identifique de forma muito clara, tá? E aqui a gente vai ter um controlezinho, que nada mais é do que um checkbox, que sumiu aqui por algum erro. Deixa eu fazer aqui a validação dos dados. Não é validação, não. Quem sabe faz ao vivo. Formatação condicional. Cadê? Vai me deixar na mão. O texto contém. Parará. Acho que eu vou deixar vocês na mão nessa. Não vou conseguir fazer isso agora. Era só para botar o negocinho, formatação condicional, que aí vai ficar salvo na aula para vocês fazerem, então, no caso de erro para vocês. Validação de dados, acho que é validação de dados, adiciona regra, é isso mesmo. Menos suspenso, checkbox, cadê? Caixa de seleção. Ó, vai ficar uma caixinha de seleção assim, tá vendo? Então, à medida que vocês forem criando, vocês só vão, tipo, check, entendeu? E vocês vão conseguindo fazer. Então, vamos lá. Para criar os nossos públicos, a gente vai precisar entrar no nosso Meta Business Suite, no gerenciador de anúncios. Então, vamos lá. business.facebook.com. Entrei. Aqui, ó. Ele já me trouxe direto para o gerenciador de anúncios, mas ele poderia ter me trago direto para o Business Suite, que seria... ele não vai querer me mostrar o Business Suite agora. Vai me deixar na mão? Deixa eu ver se ele vai me deixar aqui ver o Business Suite. Vocês vão entrar, ele vai aparecer tanto pelo Business Suite quanto pelo gerenciador. Eu vou começar pelo Business Suite, que vai ficar mais claro de vocês fazerem o caminho. Primeiro, vocês vão selecionar aí, ó, o gerenciador de vocês. Vão clicar aqui na engrenagemzinha. Vão cair aqui, ó, e vão vir aqui em configurações do negócio. Vai abrir uma nova janela, tá? Nessa janela, vocês já vão vir aqui, ó, nos três tracinhos e vão vir aqui em públicos, tá? Pode estar aqui em cima para vocês, se não tiver, vai estar aqui embaixo, ó. E ele tem públicos aqui embaixo também, ó, públicos, tá vendo? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, públicos, cliquei, ele vai me levar direto para a área onde eu crio os públicos, ok? Então, eu vou pegar aqui um cliente qualquer, deixa eu ver se eu tenho o meu projeto aqui para não precisar expor nenhum cliente. Theme Traffic, beleza. Ó, então, eu estou aqui, Theme Traffic, eu já tenho aqui, ó, a visão geral de criação de públicos dentro do Facebook, tá? Então, para criar um público, eu vou clicar aqui em criar público e ele já vai me dar aquelas 3 opções que eu falei para vocês, ó, salvo, semelhante e personalizado. Salvo é com base nos interesses. Eu vou pegar aqui, ó, assim como eu fiz na aula anterior lá, que eu segmento os interesses detalhados aqui, idade, etc. Eu vou pegar e eu vou criar esses públicos aqui. Tá vendo? Ó, eu criei um público salvo geral, um público salvo de homens,
um público-alvo de mulheres, um público-alvo de gente que compra na internet, um público-alvo de marketplace. Tá vendo? E aí, ó, depois disso, eu posso vir aqui e criar os personalizados. Vamos lá para a nossa fonte, ó. Primeiro eu tenho que criar um da página do Facebook. Vamos lá. Público personalizado. Eu vou selecionar aqui, ó, a fonte source, página do Facebook. Vou mandar avançar. E aqui, ó, o que ele está me pedindo na planilha? Ele está me pedindo quem interagiu com a conta nos últimos 7 dias. Então, vamos lá. Primeiro eu vou achar a página correta aqui, né? TM. Eu vou pegar aqui, ó, todos que interagiram com a página nos últimos 7 dias. E aí eu vou pegar e vou colocar a nomenclatura completa aqui, ó. Vou colar, ó. MEDs, que é meta-ads, engajo, que é engajamento, FB, que é Facebook, 7 dias. A nomenclatura, só de eu olhar para ela, ela já me diz o que é. Ela tem que ter esse objetivo. Se eu olho para essa nomenclatura aqui, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? E aqui, ó, vocês vão ver o tamanho estimado do público. Tá vendo que ele está preenchendo? Como eu acabei de criar, ele vai ficar preenchendo aí por pelo menos umas 48 horas até ficar 100% e a gente poder utilizar. Aí, vamos lá. Uma vez que eu criei todos os que interagiram com a conta, eu vou vir aqui para os que visitaram a página. Aí, vamos lá, já vou deixar copiadinho aqui para não perder tempo. Meta Business Suite. Cadê? Gerenciador de público. Público personalizado. A fonte do Facebook. Aí, agora eu quero... O que está aqui mesmo? Que eu esqueci já. Quem visitou a página. Então, eu quero só quem visitou. Clicaram, engajaram, ó, qualquer pessoa que visitou a página. Beleza. Vou pegar aqui, ó, 7, e vou botar aqui, ó, médios, perfil do Facebook, 7 dias. Tá vendo? Aí já criei o público. Opa, agora foi. E à medida que eu vou criando esse público, eu vou vindo aqui, ó, check, check. Aí, por exemplo, eu poderia pegar quem enviou a mensagem, a mesma lógica. Vamos pegar um do Instagram agora? Vamos lá, vou pegar aqui, ó, quem engajou no Instagram nos últimos 7 dias. Eu vou vir aqui de novo, criar público, personalizado. Cadê Instagram? Contas do Instagram. Vou selecionar aqui ATM, ó, 7 dias. Todo mundo que engajou com essa conta profissional nos últimos 7 dias, público criado. Tá vendo? É uma coisa super simples. E depois ela já vai estar disponível para a gente utilizar como quiser. Então, vamos pegar mais um de Instagram aqui. Gente que visitou o perfil nos últimos 7 dias. Vamos lá. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui para não ficar dando confusão. Personalizado. Instagram. TM. Pessoas que visitaram, né? Visitou o perfil nos últimos 7 dias. Pronto. Está criado. Tá vendo? Aí eu já fiz aqui, pelo menos, esses dois. Deixa eu copiar daqui e colar aqui. E já conserto. Beleza, então eu já fiz esse e já fiz esse. Aí agora eu quero criar um público de vídeo. Eu quero pessoas que visualizaram pelo menos 15 segundos do meu vídeo, o True Play, nos últimos 30 dias. Então vamos lá, vou copiar aqui, vou vir aqui, gerenciador de anúncios, criar público, personalizado. Aí eu vou selecionar, ó, vídeo, avançar. Ué, público personalizado, vamos de novo. Deu algum BO aqui, gente. Deixa eu recarregar. Facebook dá muito bug nessa parte de criação de anúncios, tá? Então já tenham clareza de que isso vai acontecer. Público personalizado, vídeo, selecionei. Aí eu vou escolher um tipo de engajamento. Então eu quero os 15 segundos, tá vendo? Aí ele vai me pedir para escolher o vídeo. Eu vou clicar aqui para escolher o vídeo. Aí eu vou escolher pela página. Vou pegar aqui a página da TM, por exemplo. Não deve ter muito vídeo lá. Ó, tá vendo? Ó, tem alguns videozinhos aqui. Aí eu vou selecionando para eu consigo pegar, ó, voltando todas as páginas de vídeos que teve no passado, entendeu? Aí eu vou pegando aqui, vou marcando todas elas, e aí eu vou fazer isso tanto pela página, porque à medida que eu vou selecionando aqui, vai ficando aqui, quanto pelo Instagram, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, da TM, ó, tá vendo? Eu consegui pegando tudo isso.
Aqui, Cris, quando eu fui afiliado de curso de Airbrush. Lembra que eu comentei isso contigo? Aqui, ó, o vídeo do anúncio. E aí eu vou pegar todo esse público. Eu vou pegar todo esse público e eu vou confirmar aqui. Aí vamos lá. Eu queria os Você foi 30 dias. afiliado de Airbrush? Fui. É mesmo? É. Aí, ó, aí eu peguei aqui, ó, selecionei todo mundo, coloquei 30 dias. Eu tenho um público de meta-ads de vídeo de quem deu True Play nos últimos 30 dias. E eu posso criar todas as variações, ó. Tem o público. Tá vendo? E aí eu fui criando, e eu vou criando todos os públicos de Facebook, de Instagram, de vídeo, de site, que também é importante eu explicar para vocês, ó. Criar público, público personalizado, site, avançar. Aí o que ele me pede aqui no site, ó? Pegar todos os visitantes do site nos últimos 30 dias. Nos últimos 7 dias, perdão. Ó, eu tenho Pixel. Lembra que a gente falou sobre Pixel? A gente ainda vai explicar melhor sobre Pixel. O Pixel que coleta as visitas de dentro do site. Então, eu vou escolher o Pixel da TM. Eu quero todos os visitantes do site nos últimos 7 dias. Vou colocar um nomezinho aqui, ó, Med Site 7D. E eu posso pegar vários tipos de engajamento com o site. Eu vou criar aqui outro público personalizado para já ir direto. Ó. Cadê o site? Eu posso pegar os visitantes, quem visitou uma página específica, por tempo gasto, por quem ativou o evento de lead ou evento de page view. Eu posso pegar por várias formas diferentes. Aí, o que ele me pede aqui, ó? Nessa planilha aqui, eu mesmo que criei. Ele me pede quem visitou todas as páginas, quem fez o evento de lead, quem visitou a página de lead, de obrigado, quem fez o evento de lead e quem fez o evento de contato. Aí você vai escolher se faz sentido manter isso no teu negócio ou não, entendeu? Eu já vou até deixar arrumadinho aqui, eu vou deixar essa planilha pronta para vocês. Depois dos públicos de site, a gente tem os públicos de lista. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente pode subir uma lista dos nossos clientes para a plataforma, ou dos nossos leads, ou do que for, para que a gente possa utilizar uma segmentação de anúncio direcionada para eles? A gente pode vir aqui, criar público, maneiro, né? Público de lista de clientes. Aí você tem todo um processozinho que eles já te pedem. Eles te pedem aqui, ó, para já baixar o modelo de arquivo. Vou abrir para vocês. Nesse modelo de arquivo, eles já te pedem para pôr os dados, tá vendo? Ó, e-mail, eles te dão a oportunidade de botar até 3 e-mails para cada contato, até 3 telefones. Esse Med ID é um código único da pessoa. Primeiro nome, né? FN é first name. Aqui é LN, né? É last name, último nome. O zip code é o CEP. Aqui, no caso, se eu não me engano, é o bairro, a cidade, país, data de nascimento, ano de nascimento, gênero, idade. Esse UID também é um outro código único do Facebook. E aqui é valor, caso essa pessoa já tenha gasto alguma coisa com vocês. Porque se vocês tiverem isso, vocês conseguem fazer com que a inteligência artificial da plataforma priorize exibir para pessoas que gastam mais. E aí vocês vão brincar de ganhar dinheiro, entendeu? E aí, uma vez que vocês preencham toda essa planilha, vocês vão vir aqui e vão avançar. Aqui, ó. Aí eles te pedem para você dizer se tem um valor incluso ou não. Vou botar aqui que não, por exemplo. E aí, eles vão te pedir para você carregar a lista de volta e pôr o nome, que já tem o nomezinho, a nomenclatura pronta, tá vendo? Med lista cliente, e qual foi a data que você subiu, porque a lista de clientes de vocês, a tendência é que sempre venha a crescer, então vocês vão atualizando essa lista, e aí vocês vão subir ela a primeira vez, e depois vocês podem subir para fazer atualizações delas, entendeu? Uma vez que vocês criaram todo esse universo de públicos aqui que eu mostrei para vocês até aqui, qual é o próximo passo de vocês? Vou botar aqui também já bonitinho. Qual é o próximo passo de vocês? É criar os públicos semelhantes, o lookalike. Então, eu vou pegar aqui, ó, o engajamento do Instagram de 365 dias. Vou já arrumar aqui também. Ó, eu posso vir aqui, selecionar assim, por exemplo, as pessoas que engajaram com o meu Instagram nos últimos 7 dias. Eu seleciono esse perfil, clico aqui em ações, criar semelhante. Aí lembra que eu falei do 0 ao 10%? Ó? Eu posso escolher, ó, criar o 10% direto, criar apenas 1%,
Eu posso criar, por exemplo, do 0 a 6, eu posso criar o público do 4 a 6%, você pode criar N variações. Eu posso vir aqui, por exemplo, do 0 ao 10 e pedir para criar 6 públicos de uma vez. Aí ele vai dividir, ó. Eu quero do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 3 ao 4, do 4 ao 5 e do 5 ao 10, direto. Ele já cria todos. Aí você seleciona a fonte. Vou selecionar aqui, por exemplo, cadê? Theme Traffic. Cadê o Instagram? Vou pegar aqui, IG. Aqui, ó. Medes, perfil IG. Selecionei aqui. Eu vou pegar no Brasil e eu vou criar esses 6 públicos. Olha, ele já está me dizendo que o público de 1% está com 1.750.000 pessoas. Ó, e o público, aí cada um ficou com o mesmo valor, ó. Só que aqui eu tenho as melhores, e aqui vai decaindo a quantidade delas. Aí tem uma hora que eu pego do 5% ao 10% de uma vez, tem 8 milhões de pessoas aqui, quase 9, e aí são as pessoas talvez menos qualificadas para o negócio. Aí quando eu mando criar, eu vou criar aqui, vai bagunçar tudo, mas só para deixar para vocês verem. Aqui, ó. Ele já criou todos os semelhantes para que a gente possa ter esse controle e utilizar esses públicos à medida que a gente tenha interesse e necessidade. Deu para entender, pessoal? Até aqui ficou claro? Com isso, a gente finaliza aí a nossa livezinha de hoje, explicação do que é nomenclatura, métrica e público, sendo que nomenclatura é isso daqui que a gente está utilizando, tá? São esses nomes que a gente está fazendo. Eu expliquei para vocês os nomes, as nomenclaturas de públicos, né? Porque tem os tipos de nomenclaturas, né? Tem os de públicos, os de campanhas e as métricas. Das métricas a gente já explicou, né? CPL, CPC, etc. Ficou pendente de eu explicar para vocês as nomenclaturas de campanhas. Porque um pouquinho mais para frente a gente vai voltar a criar campanha e eu vou fazer toda essa nomenclatura de campanha para vocês aí, para que vocês tenham controle de tudo isso. Beleza? Então, Obrigada. Tudo certo para vocês aí? Deu para entender? Para mim está ótimo. Em algum momento a gente, eu não sei se já passou, mas na hora que for montar essas campanhas, entender, por exemplo, eu quero fazer um topo de funil, para que público eu mostro? Em algum momento você vai estar explicando isso também? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tipo, Talvez eu não tenha sido clara. Vai lá, reformula para mim, por favor. Vamos lá. Qual é a questão? Eu entendi todos os públicos, eu entendi toda a proposta. O que eu ainda não entendi talvez seja a jornada do cliente. Então, acho que a live passada já vai te esclarecer muita coisa. Tá bom, Entre eu vou essa assistir. terça e a terça que vem, assiste ela, rever essa depois de novo, porque aí você já vai chegar com outras dúvidas na terça que vem, acho que vai ficar mais fácil da gente matar. Eu quero saber se eu vou receber certificado. Você que tem que me ajudar a fazer isso. Eu não sei fazer certificado, não. Teu curso que tem. Eu quero certificado, tá? Vambora. A gente agita isso sim. Fechado. Bruninho, Beijo. tudo tranquilo? Deu para pegar também bem? Vê que você mandou aí perfeito. Lohan foi de boa. Pessoal, prazerzaço por hoje. Obrigado. Vamos com tudo. Terça-feira que vem, a gente vai estar falando sobre Pixel, tá? Hoje foi um pouquinho já mais avançado. Terça-feira que vem, o pau vai quebrar. Vai ser bem mais complexo. Eu vou tentar resumir o máximo, assim. A gente vai falar já sobre programação, várias outras paradas. Então, assim, venham com calma, venham com tempo, papel e caneta também, porque vai ser bem mais aprofundado, tá bom?